Meus prezados amigos, espero que todos estejam bem e gostando da apresentação aqui desse estudo do Apocalipse de Jesus. E falar nisso, eu queria relembrar aqui o seguinte, nós fizemos um desafio nos programas anteriores propondo o seguinte: se havia correlação entre as cartas às igrejas da Ásia, os selos e as trombetas. E como ficou demonstrado que havia, já conversamos isso, sim, realmente há essa correlação, mas o desafio não terminou não, ele não é só nós sabermos que há essa correlação. É preciso que vocês aí, na casa de vocês, nos estudos de vocês, peguem o Apocalipse, leiam as cartas às igrejas, os selos, as trombetas e façam essa correlação. Porque só dizer que há não diz nada, né? É preciso demonstrar se há. E nós não o fizemos totalmente aqui ainda, embora algumas coisas já temos demonstrado, mas é preciso ampliar esse estudo, porque não se concluiu, não terminou ali quando nós apresentamos os pontos em que há essa correlação. Então vocês precisam descobrir outros, ou melhor, descobrir não, reconhecer outros, porque eles estão ali claramente patentes aos olhos do estudioso. E no nosso último programa, nós estávamos falando da invasão dos godos sob o comando de Alarico ao Império Romano. Essa invasão, como estamos constatando, aconteceu de acordo com o texto do Apocalipse, aqui no versículo referente à primeira trombeta. Mas é importante lembrar que esses fatos se repetiram na história. Na atualidade, tem a ver com a individualidade de cada pessoa humana, como cada um se comporta diante das investidas que sofre na existência. Além disso, como cada um se comporta quando é chamado a incorporar esse flagelo, isto é, ser para o seu semelhante o fogo e saraiva misturado com sangue que se atiram sobre os irmãos em humanidade. Então, de que lado você se encontra neste momento? Do lado de quem ataca ou de quem é atacado? Mas voltando à invasão gótica ao Império Romano, a escura nuvem que se adensou ao longo das costas do Báltico irrompeu em trovão nas margens do Danúbio Superior. As pastagens da Gália, em que rebanhos e manadas passeiam às margens do Reno, com suas elegantes casas e bem cultivadas quintas, formavam um quadro de paz e de abundância, subitamente se converteu num deserto, separado da solidão da natureza apenas pelas ruínas fumegantes. Muitas cidades foram cruelmente oprimidas ou arrasadas. Milhares de pessoas foram desumanamente massacradas, e as consumidoras chamas da guerra se espalharam por sobre a maior parte das 17 províncias da Gália. Alarico estendeu de novo a devastação por sobre a Itália. Durante 4 anos, os godos a devastaram e dominaram sem nenhum obstáculo. E na pilhagem e no incêndio de Roma, as ruas da cidade se encheram de cadáveres.
as chamas consumiram muitos edifícios públicos e particulares. As ruínas de um palácio ficaram de pé século e meio depois, como soberbo monumento da conflagração gótica. Isso é a história contada e comprovada, contada pelo historiador Gibbon e comprovada no texto do Apocalipse. Texto do Apocalipse que é bem anterior a todos esses fatos. Por isso, a profecia. E a frase final do capítulo 33 da história de Gibbon constitui-se por si mesma um claro e compreensivo comentário. Porque ao terminar a descrição deste breve, mas agitado período, ele concentra como uma leitura paralela o resumo da história e a substância da predição. Mas as palavras que a precedem também têm seu significado. A devoção pública daquele tempo estava impaciente por exaltar os santos e mártires da Igreja Católica sobre os altares de Diana e de Hércules. A união do Império Romano estava dissolvida. Os seus gênios estavam humilhados no pó. O exército de bárbaros desconhecidos, vindos das frígidas regiões do norte, tinham estabelecido seu vitorioso domínio sobre as mais belas províncias da Europa e da África. A segunda palavra, África, é o sinal para o toque da segunda trombeta. Muda-se a cena das praias do Náutico para a costa meridional do Mediterrâneo ou das frígidas regiões do norte para o litoral da África adusta. Os adversários estão reunidos para arrasar. Em vez de uma tempestade de saraiva lançada na terra, um monte de fogo a arder foi lançado no mar. Mas amanhã nós continuaremos a partir do versículo 8º deste capítulo do Apocalipse. E todos atentos, porque Jesus está voltando, meus amigos. E agora, desta vez, ele não vem para ser crucificado, não. Ele vem para estabelecer definitivamente o reino de Deus neste planeta. Que a paz de Deus, a paz do Cristo, de Maria Santíssima, que no final das contas é uma paz somente, não é? Esteja com todos vocês e aquele fraternal abraço.